Era isso que o Starling falava, né, em relação ao rim. Dizia que ele era um órgão extremamente dotado dessa capacidade de adaptação. E realmente o rim, ele leva a homeostase ou a capacidade de se adaptar às variações do meio, os desafios alostáticos que a gente chama, a um outro nível. Porque o rim, ó, como eu disse lá no começo, ele regula a osmorregulação. Né? Ele regula a quantidade de soluto e de água. E a gente está variando sempre essa quantidade de soluto e de água. Vamos colocar soluto no bolo de soluto, até os macronutrientes, por exemplo, principalmente a glicose. A glicose é um soluto, ela é um macronutriente, é um carboidrato, é importante para a função metabólica, né? A principal fonte de energia. O esqueleto carbônico desse carboidrato, que é a glicose, ele é queimado, ele é oxidado. Você vai extraindo os elétrons desse esqueleto carbônico para você produzir ATP. ATP é um negócio assim, muito bom que as células renais usam bastante, principalmente as células que trabalham com reabsorção de sódio, porque tem lá altas expressões da bomba de sódio e potássio, que é a principal proteína do corpo humano a consumir ATP. Tanto que o nome dela é uma ATPase, ela está sempre quebrando ATP. A gente também vai abordar isso aí de maneira detalhada. Então, os rins, eles são órgãos excretores, mas como a gente vai ver, eles também são órgãos reguladores por excelência. Assim, eles trabalham para manter um ambiente interno dentro de certos parâmetros estreitos que são compatíveis com a realização de vários processos celulares fisiológicos, de maneira otimizada e adaptada com os desafios alostáticos, aquilo que eu falei, que o organismo será submetido durante a vida. Então, a maior prova aí de que o rim ele realmente tem uma função extremamente importante, essencial e fodástica na vida é quando a gente o perde. É quando a gente tem uma condição chamada de insuficiência renal. Ela pode ser aguda, ela pode ser crônica, mas isso tem repercussões severas. Tanto que um paciente que tem insuficiência renal e a função renal praticamente inexiste, ele só tem uma opção. Duas opções, na verdade, né? Primeiro, fazer a hemodiálise e a segunda, conseguir um transplante renal. Se ele não fizer hemodiálise, ele morre em pouquíssimo tempo. Mesmo fazendo hemodiálise, a qualidade de vida é bastante reduzida, porque o rim realmente não há máquina no mundo que consiga fazer o que o rim faz no nível que o rim faz. Então, a sobrevida de um paciente que vive de hemodiálise é bastante reduzida comparado, né, óbvio, a um paciente com função renal intacta. E outro aspecto interessante é que, como todo mundo sabe, a gente tem dois rins, né, um rim esquerdo e um rim direito. Os rins, assim como praticamente todos os órgãos, eles trabalham em redundância. Ou seja, se a gente perder um rim, a gente praticamente não tem grandes consequências fisiológicas, principalmente enquanto a gente é jovem, né? Enquanto a gente é saudável. Óbvio que se você tá indo aí para uma velhice, tem outros problemas, como hipertensão, como diabetes, que são problemas que também afetam os rins, aí você pode ter alguma complicação maior por conta de ter só apenas um rim, entendeu? Mas no geral, você tem lá 20 anos, por algum motivo tem um problema no rim direito, você tira o rim, você consegue viver praticamente normal. Você não vai ter nenhuma outra consequência danosa, entendeu? Então, os rins eles trabalham com um fator de segurança muito grande. Nós temos milhões de néfrons em cada rim. Então, se a gente perder metade, eles ainda conseguem manter a função normal, digamos assim, né? Manter esses diversos parâmetros, desde o pH, a concentração de soluto, dentro de estreitas quantidades compatíveis com a função normal. Então, como eu disse, os rins são órgãos excretores e reguladores por excelência. A gente vai abordar isso aqui ao longo do curso, né? Então, quais são as funções dos rins? Aqui eu vou dar um apanhado geral, porque a gente vai discutir, como eu disse, de maneira pormenorizada
ao longo das aulas. Poderia elencar uma função que todo mundo conhece, que é a função de excreção de substâncias externas e produtos metabólicos, ou seja, produtos internos. A ureia, que é proveniente principalmente do metabolismo dos aminoácidos, né, das proteínas. A oxidação dos aminoácidos gera alguns produtos, né, geram como é que eu posso dizer, substâncias como a amônia, só que a amônia é extremamente tóxica. Então uma maneira que o corpo humano aprendeu a lidar com a amônia foi colocá-la na forma de ureia, né? Essas moléculas de nitrogênio que são reativas, principalmente na forma de amônia, elas são colocadas numa substância não tão reativa, que é a ureia, mas também que precisa ser eliminada. E o ácido úrico do metabolismo dos ácidos nucleicos, das purinas, das pirimidinas, e a creatinina, por exemplo, do metabolismo da creatina muscular. São alguns exemplos aí de substâncias que os rins têm que jogar para fora, digamos assim. Mas óbvio que não é só produto metabólico, não é só, entre aspas, lixo metabólico. O rim ele pode jogar fora sódio, ele pode jogar fora potássio, ele joga fora água, ele joga fora uma porção de coisas, porque o que interessa para o rim é justamente a titulação. O rim ele é informado, principalmente por via hormonal, sobre mais ou menos a situação do corpo, né? A situação geral do corpo. Então o rim ele sabe se ele tem que reabsorver mais sódio ou deixar o sódio embora, se ele tem que reabsorver mais água ou deixar a água embora. Como eu disse, o rim ele tem que ser informado sobre a situação geral de ambientes extrarrenais. Então o que se passa no sangue fora do rim, por exemplo, né? Qual é a quantidade de água no organismo, não só no rim? Qual é a quantidade de soluto? Qual é a concentração de íons de hidrogênio, ou seja, qual é o pH do sangue? Qual é a concentração de glicose? Então o rim ele tem que ser informado de alguma maneira. E os mensageiros, óbvio, são aqueles que têm as ações endócrinas, que são as ações à distância, ou seja, os hormônios. Então, alguns hormônios afetam a função renal, assim como os rins também podem produzir alguns hormônios para afetar a função do corpo, como a gente vai ver. Então, isso reflete um pouco a função dos hormônios. A função essencial dos hormônios, óbvio, é mandar uma mensagem, é ser mensageiro. Porém, eu gosto de dizer que a principal função dos hormônios é ser um sincronizador. Ou seja, os hormônios são sincronizadores. Eles dizem para os tecidos funcionarem mais ou menos da mesma maneira. Então, quando o pâncreas recebe um aporte de glicose, porque acabou de chegar do TGI, ali do intestino que absorveu, o pâncreas libera a insulina. E a insulina vai informar outros tecidos sobre essa condição, que é a hiperglicemia, vamos dizer assim. Então, o pâncreas vai sincronizar vários tecidos, principalmente o músculo esquelético, principalmente o fígado e principalmente o tecido adiposo, para lidar com aquela hiperglicemia. É óbvio que cada um lida ao seu modo. Então, os hormônios eles são sincronizadores. Então, aplicando ao rim, quando o hipotálamo, por exemplo, ele percebe que há muita água no corpo, ou melhor, quando há pouca água no corpo, alguns neurônios, isso também a gente vai ver, alguns neurônios que têm uma capacidade de responder a alterações osmóticas, alguns osmosensores, esses neurônios hipotalâmicos, eles levam à secreção de um hormônio, o chamado hormônio antidiurético, o ADH. Então, o ADH, ao ser liberado pelo hipotálamo através da neurohipófise, chega lá nas células da porção mais distal do néfron, células principais, como a gente vai ver, lá dos ductos coletores principalmente, e vai fazer com que uma proteína, que também falaremos dela, chamada de aquaporina 2,
saia das vesículas intracelulares e seja redistribuída, e seja expressa, e seja colocada na membrana apical, ou seja, a membrana que está para o túbulo dessas células. E aí a água pode passar. Né? Óbvio que eu estou falando de maneira simples, só para vocês terem uma ideia. Então, ou seja, ó, o hipotálamo sinalizou para o rim que ele deveria reabsorver água por meio de um hormônio, o ADH. E aí o ADH chega lá e diz: rim, reabsorva água, porque a concentração de soluto está alta. Então a gente tem muito soluto para pouca água. Então a osmolaridade está aumentada, digamos assim, de maneira geral. E aí o rim, ao entender essa mensagem, ele aumenta a sua capacidade de reabsorção de água. Ou seja, ele consegue produzir um baixo volume de urina concentrado, entendeu? Porque ele reteve água. Então a gente urina menos, uma quantidade menor, mas uma urina um pouco mais concentrada. E o contrário também é verdadeiro. Se o hipotálamo perceber que tem muita água no organismo, ele diminui a liberação de ADH, os ductos coletores não reabsorvem tanta água e a gente urina mais. Aí já é um volume maior de urina, só que a urina está diluída. Né? Porque, óbvio, se eu tenho um volume maior de água, eu tenho um volume menor de soluto, de maneira proporcional. Então, o meu débito urinário ele aumenta. De maneira geral, é isso daí. Uma outra consequência da excreção dessas substâncias é ele promove a regulação do balanço de água e eletrólitos. Então, ele promove uma ingestão equilibrada com a excreção. Então, o rim ele tem que saber a quantidade de coisas que a gente ingere. Ele tem que saber a quantidade de água que eu ingiro, a quantidade de sódio, a quantidade de potássio, a quantidade de hidrogênio, a quantidade de ácido, de base. O rim ele tem que saber, porque ele fica sincronizando sempre a ingestão com a excreção. Se eu bebo mais água, eu urino mais água. Se eu ingiro mais sal, se eu como mais sal, eu excreto mais sal. Então, é sempre assim. Óbvio que eu tô falando aqui, óbvio, da fisiologia, ou seja, da função normal. Nem sempre isso acontece em situações patológicas. Estou falando de patologia. Então, em pessoas, por exemplo, que têm tendências a terem edemas por N motivos, desde a própria insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca ou outros problemas circulatórios, essa pessoa, quando ela ingere água, a excreção não é totalmente sincronizada, então ela acaba retendo um pouco de água ou um pouco de sal. Então ela vai ter um aumento da volemia, que esse aumento da volemia pode repercutir, por exemplo, em aumento da pressão arterial. Ela pode ter uma hipertensão secundária a um processo de maior reabsorção de sal e água, por exemplo, entendeu? Ou um processo edematoso mesmo. Acontece também, mas no normal isso não acontece. No normal a gente não retém água além do que a gente precisa, né? Além do fisiológico. Quando a gente retém mais água do que a gente precisa, aí essa água ou vai ser redistribuída nos tecidos, como edema, né? Na porção extracelular, ou se ela ficar dentro do vaso, ela pode virar uma hipertensão, causar uma hipertensão por aumento da volemia, por expansão do volume sanguíneo, e aí você obviamente aumenta o débito cardíaco, que é um dos parâmetros importantes para a pressão arterial. Níveis plasmáticos numa estreita margem de equilíbrio, eu já tinha falado, então o rim ele nem quer deixar, por exemplo, muito sódio nem pouco sódio, ele não quer deixar nem muito potássio nem pouco potássio, ele quer deixar uma faixa etária específica, entendeu? Ele trabalha dentro de uma margem. Então, quando a gente olhar para o corpo humano, é sempre interessante a gente pensar numa janela de concentrações, por exemplo. Baixar uma coisa demais nunca é bom, assim como aumentar uma coisa demais, entendeu? Então, a glicose, ela tem um nível ótimo, uma faixa de nível ótimo, entendeu? Um exemplo, o nível ótimo de glicose no sangue normal no jejum é entre 80, 85 a 99, entendeu? Se você tiver uma glicose de 50 a 60, você já pode sentir sintomas de hipoglicemia. Se você tiver uma glicose acima de 120, 130 cronicamente, você já pode sentir os sintomas, não sentir literalmente, mas ter consequências orgânicas de uma hiperglicemia, que aí é o processo que a gente chama de diabetes, né? É uma hiperglicemia crônica.
Aí tem vários caminhos específicos que você pode ter diabetes, mas não é o foco. Enfim, é só mostrando que nem é muito ao ar, nem é muito ao mar. Porque tem gente, não, tem que reduzir LDL ao máximo. Não, tem que aumentar HDL ao máximo. Não, você tem que ter um parâmetro. Até a inflamação, por exemplo. A ausência de inflamação é ruim. Entendeu? Ninguém vive sem ausência de inflamação. Então você pegaria infecções e morreria. Tá entendendo? E excesso de inflamação também não sobrevive-se por muito tempo. Você tem várias complicações orgânicas. Entendeu? Então, excesso de inflamação ou ausência de inflamação é ruim. Excesso de cortisol e ausência de cortisol são ruins. Mas o cortisol não é um hormônio ruim. Já é um hormônio ruim, é um hormônio de estresse. Não. Ah, a insulina é ruim, a insulina engorda. Não. Né? Não existe hormônio bom nem hormônio ruim. Os hormônios eles se propõem a sincronizarem mensagens, tarefas para uma cooperação intertecidual, interorgânica, órgãos diferentes tendo uma visão comum sobre um processo metabólico, sobre um processo fisiológico, entendeu? Então a maneira que o fígado e o músculo e o tecido adiposo lidam com a glicose no estado alimentado, por exemplo, é sincronizado por hormônios como a insulina, como eu disse. Então é isso. E o rim participa ativamente nesse processo porque o rim garante aqueles níveis plasmáticos otimizados de várias substâncias, inclusive água e os principais solutos. Manutenção de um ambiente extracelular otimizado para a função celular. Então, se eu mantenho níveis plasmáticos, consequentemente, em algum momento, isso vai repercutir no leque, no líquido extracelular que banha as células. É justamente onde os fenômenos acontecem, né? E o rim também tem um papel extremamente na regulação da pressão arterial. Não é uma regulação direta, né? O rim ele não vai, como por exemplo, o simpático, dilatar ou contrair um vaso ali de maneira direta e podendo aumentar ou reduzir a pressão arterial. Não. O papel do rim na pressão, na regulação da pressão, é um papel indireto, principalmente por regulação da volemia e dos solutos. Então, o rim, ao regular isso, por exemplo, ele foca numa regulação mais a longo prazo. O principal sistema envolvido nisso é o sistema de renina, angiotensina, aldosterona e, óbvio, o sistema relacionado com a manutenção do leque, que é o sistema regulado pelo ADH. Então, aí, o ADH vem do hipotálamo, então tem uma conversa entre o hipotálamo, que é o principal sensor também do organismo, como eu disse, que sabe o que se passa praticamente com todos os nossos parâmetros fisiológicos, e ele sai informando outras glândulas e outros órgãos. Não é à toa que o hipotálamo ele é o centro, por exemplo, regulador do sistema nervoso autônomo e do sistema endócrino. Então o hipotálamo ele é o mestre, ele é o maestro de tudo e ele conversa muito com o rim. Ele conversa via hormônio, por exemplo, via ADH, ele conversa via nervo, regulando o tônus simpático sobre o rim, como a gente também vai ver. Então, o hipotálamo ele tem um aspecto e um impacto fundamental sobre a função renal. Como eu disse, é uma regulação mais a longo prazo, é uma regulação de dias, horas, dias e semanas. Principalmente porque são ações que mexem com a redistribuição dos líquidos. E isso é um fenômeno que leva um tempo considerável. O rim também regula o equilíbrio ácido-base, ou seja, a concentração de ácido e base no nosso organismo, mantendo um limite estreito do pH do sangue. Então, como a gente também vai ver. E ele, obviamente, maneja as principais formas que os ácidos e as bases são transportados, que é o hidrogênio e o bicarbonato. E tem uma ação coordenada com o pulmão também, como a gente vai ver de maneira geral. Mas a regulação do equilíbrio ácido-base que a gente vai abordar aqui é principalmente do ponto de vista renal. Eu não vou focar muito no pulmão, porque aí, né, perde-se o prumo. E tem muita coisa para falar. O rim também tem uma função interessante, que é uma função metabólica. Em situações de jejum muito prolongado, ele pode promover a gliconeogênese, ou seja, ele pode, algumas células ali do túbulo proximal têm a capacidade de ativar as rotas gliconeogênicas, ativar as principais
enzimas envolvidas ali na gliconeogênese. A PEPCK, fosfenilpiruvado carboxquinase, por exemplo. E a própria glicose 6-fosfatase, que é a última enzima que libera a glicose de fato para o sangue. Então, mas isso é em situações de jejum prolongado. É um jejum aí que está durando vários dias, 6, 7, 8, 9 dias, e já está sobrecarregando o fígado, né, para manter a glicemia, o rim e o intestino também tem essa capacidade. Pode ver, ó, que os órgãos que lidam principalmente com a glicose, quer seja com absorção, quer seja com reabsorção, eles têm essa capacidade de gliconeogênese. Ó, o fígado é a central, né? Então o fígado ele tem células, os hepatócitos, extremamente especializadas em gliconeogênese. O intestino, ele que absorve a glicose. Então ele aprende a lidar com a glicose desde cedo. E ele também tem essa capacidade de promover gliconeogênese, principalmente também em situações de jejum prolongado. E o rim, que também lida com glicose, principalmente o túbulo proximal, ele também evoluiu para poder fazer glicose a partir de substratos não glicídicos, né? Ou seja, eu pego o esqueleto de aminoácidos, por exemplo, pego o esqueleto do lactato, esqueleto carbônico, e produzo glicose, e produzo carboidrato, né? Então, o fígado, o rim e o intestino delgado têm essa função. E o rim, por fim, tem uma função endócrina também. Ele pode produzir e secretar alguns hormônios, ou participando na cascata da produção, né? Como o calcitriol, que é a vitamina D ativa, também vamos discutir, ou produzindo um hormônio propriamente dito, a renina, ou a própria eritropoetina, então que é um hormônio que está envolvido aí com o sangue, né? Com a produção de hemácias, como a gente vai também ver. Então, começando propriamente dizendo, essa foi a primeira parte da aula. E é isso. Vamos para a segunda aula, uma visão morfofuncional do rim, a anatomia renal básica.